Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 28 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Após ataque hacker, empresa de 158 anos fecha e demite 700 funcionários. Ataques ao SharePoint estão trazendo ransomware. E LLM decidiu, planejou e atacou com eficácia de Red Team. E eu começo com essa notícia que fala: após ataque hacker, empresa de 158 anos fecha e demite 700 funcionários. A Knights of Old, ou KNP, uma tradicional empresa britânica de 158 anos no setor de transporte, foi forçada a fechar suas portas. Isso aconteceu depois de um devastador ataque de ransomware, tornou inviável continuar operando. Esse incidente causou a falência da empresa, resultando na paralisação de 500 caminhões e no desemprego de 700 pessoas. A causa do colapso foi uma brecha crítica na segurança cibernética que permitiu que hackers invadissem seus sistemas partindo de uma senha fraca. O ataque foi realizado pelo grupo hacker Akira. Eles exploraram uma senha fraca de um funcionário da KNP para acessar seus sistemas. Fraca ao ponto do invasor adivinhar qual era a senha em poucas tentativas. Logo após conseguirem acesso, criptografaram todos os dados e bloquearam o funcionamento dos sistemas internos. Em seguida, os hackers exigiram um resgate de 5 milhões de euros, aproximadamente 6,74 milhões de dólares. Infelizmente, se tratava de uma quantia que a empresa não tinha condições de pagar. Esse episódio destaca como falhas simples, como o uso de senhas fracas, podem abrir portas para ataques cibernéticos devastadores. A KNP não tomou as medidas necessárias para proteger adequadamente suas informações e, como resultado, pagou um alto preço. Com seus sistemas bloqueados, a KNP não conseguiu recuperar dados e retomar suas operações apesar de ter um seguro contra cyberataques. O problema foi ainda mais grave, pois os backups e sistemas de recuperação de desastres também estavam comprometidos. Sem alternativa, a empresa teve que encerrar suas atividades. Além disso, cerca de 700 funcionários perderam seus empregos, impactando diretamente a comunidade e o setor de transporte. O fechamento de uma empresa de 158 anos de história não apenas causou danos financeiros, mas também afetou vidas e carreiras de muitas pessoas. O caso da KNP serve como um alerta para todas as empresas. Eu não vou seguir aqui na leitura da matéria, mas isso aqui, para quem trabalha há tanto tempo com segurança da informação cibernética, como é o meu caso, não tem como não sensibilizar. Você vê o impacto que a ausência de controles adequados de segurança podem ter na vida de tantas pessoas. O serviço ele existia porque existia mercado para isso, óbvio, né? E simplesmente da noite para o dia pensar que uma estratégia, que uma postura de segurança inadequada causa esse tipo de situação. Notem, às vezes parece. Eu já ouvi, pelo menos ao longo da minha jornada, algumas expressões pejorativas do tipo: segurança procura pelo em ovo, segurança muitas vezes supervaloriza alguns riscos, etc. Depende, né? Depende. Infelizmente, o que eu mais tenho visto nos últimos anos, se eu pegar um recorte dos últimos 4, 5 anos, são que os incidentes eles acontecem muitas vezes por, pelo básico que não foi bem feito. É uma política de senha fraca, uma ausência de segundo fator de autenticação. É um backup que está na mesma rede ou num alcance muito semelhante ao ambiente de produção. E notem, no passado já se falava em segurança física dos backups, que não deveriam estar no mesmo prédio que o ambiente de proteção. Só que do aspecto lógico, algumas empresas, alguns lugares continuam pecando. Então a gente está falando de coisas que não são tão complexas. Os negócios precisam estar seguros.
Mas para isso, preciso investir adequadamente em segurança. Porque do contrário, e gravem essa matéria, é esse tipo de situação que pode acontecer. Como habitualmente faço na descrição desse vídeo, eu compartilho o link das 3 matérias. Minha sugestão, você que conversa com executivos, que está em comitês, em que ainda algumas pessoas não compraram adequadamente a ideia do quanto segurança da informação e segurança cibernética são importantes, compartilhe esse tipo de matéria. Ataques ao SharePoint estão trazendo ransomware. A Microsoft Security atualizou em seu blog para informar que localizou ataques ao SharePoint contendo ransomware, ou seja, os atacantes intensificaram os ataques para obter ganhos em dinheiro ou para ocultar informações e assim prejudicar as organizações vítimas. A empresa publicou 32 IOCs, indicadores de comprometimento. É o grupo Storm 2603, informa a Microsoft, que está explorando as vulnerabilidades para implantar ransomware. A empresa avalia com grande confiança que continuarão a ser feitos ataques com ransomware a sistemas SharePoint locais on-premises desatualizados. A executiva Mara Jochen, porta-voz da empresa holandesa iSecurity, primeira a alertar para os ataques, informou ao CISO Advisor que havia aproximadamente 400 organizações atingidas no dia 18, mas esse número tem crescido ao longo do tempo, à medida que mais organizações comprometidas foram identificadas, e esperamos que continue a aumentar à medida que as investigações avançam. A Checkpoint Research informou ao CISO Advisor que identificou os primeiros sinais da exploração em 7 de julho e que as descobertas recentes dos pesquisadores da empresa indicam a inclusão do Brasil, 2%, na expansão geográfica dos ataques, que abrange também Reino Unido, Itália e França, entre outros países, mas mantendo Estados Unidos como o país mais visado. Segundo o portal americano NextGov, o Departamento of Homeland Security, ou Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, foi afetado por uma ampla intrusão nas versões locais do Microsoft SharePoint, de acordo com várias pessoas familiarizadas com o assunto. As pessoas falaram ao portal sob condição de anonimato. Bom, isso aqui não me interessa. A Microsoft informa em seu blog que a exploração observada está atacando as vulnerabilidades CVE 2025-49706 e CVE 2025-49704. A empresa afirma que continuará atualizando os clientes com as táticas, técnicas e procedimentos, TPPs, subsequentes utilizadas pelos agentes de ameaças. O grande X da questão aqui, e me perdoem se eu interrompi uma parte da leitura ali, é que realmente não me interessa muito ter alguns canais que ficam incentivando, visto que a empresa não se pronuncia a respeito, eles vão buscando pessoas que estejam dispostas a falar coisas que muitas vezes, dados que são muitas vezes internos, confidenciais, que devem ser tratados pela empresa. Então eu não gosto desse tipo de prática, eu evito ficar comentando, né, situações como essa. Mas o grande ponto aqui, ou os grandes pontos, o primeiro deles é essa vulnerabilidade presente no SharePoint versão on-premises já tem correção. Sabemos que existem ataques ocorrendo. O que mais precisamos fazer para priorizar a correção? Ela tem que ser imediata, tão logo seja possível, porque do contrário, muitas empresas podem estar sofrendo ou sofrerão as consequências, como a matéria anterior trouxe, um ataque bem sucedido de ransomware. Então a correção ela é imediata e ela é realmente necessária. Além disso, é claro, a gente precisa continuar sempre muito atento. A Microsoft está compartilhando dados importantes, a própria Checkpoint Research, dados relacionados a TTPs. Temos uma possibilidade aqui de que essa exploração aconteça também no Brasil, porque existe uma parte das nossas empresas utilizando essa versão on-premises do SharePoint. Então é nesse sentido que a gente precisa acelerar a correção e acompanhar as notícias dos principais fabricantes para entender os desdobramentos e como isso pode influenciar nas nossas estratégias de segurança. Esse é um dos desafios de todo profissional de segurança. E na última matéria de hoje, LLM decidiu, planejou e atacou com eficácia de Red Team.
Pesquisadores da Carnegie Mellon University, em colaboração com a Anthropic, publicaram ontem um estudo demonstrando que grandes modelos de linguagens LLMs podem planejar e executar ataques cibernéticos sofisticados de forma autônoma em ambientes de rede em nível empresarial, sem nenhuma intervenção humana. O estudo, liderado pelo doutorando Brian Singer, do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Carnegie Mellon, revela que os LLMs, quando estruturados com recursos de planejamento de alto nível e apoiados por estruturas de agente especializadas, podem simular intrusões de rede que espelham de perto violações do mundo real. A descoberta mais impressionante do estudo, um LLM conseguiu replicar com sucesso a violação de dados da Equifax em 2017 em um ambiente de pesquisa controlado, explorando vulnerabilidades de forma autônoma, instalando malware e exfiltrando dados. Nossa pesquisa mostra que, com as abstrações e a orientação correta, o LLM pode ir muito além das tarefas básicas, disse Singer. Eles podem coordenar e executar estratégias de ataque que refletem a complexidade do mundo real. A equipe desenvolveu uma arquitetura hierárquica em que o LLM atua como estrategista, planejando o ataque e emitindo instruções de alto nível, enquanto uma mistura de agentes LLM e não LLM realiza tarefas de baixo nível, como escanear redes ou implantar exploits. Essa abordagem se mostrou muito mais eficaz do que os métodos anteriores, que dependiam exclusivamente de LLMs executando comandos de shell. Esse trabalho baseia-se na pesquisa anterior de Singer para tornar ferramentas autônomas de ataque e defesa mais acessíveis e programáveis para desenvolvedores humanos. Ironicamente, as mesmas abstrações que simplificaram o desenvolvimento para humanos facilitaram a execução autônoma de tarefas semelhantes por LLMs. Embora as descobertas sejam inovadoras, Singer enfatizou que a pesquisa ainda é um protótipo. Isso não é algo que vai derrubar a internet amanhã, disse ele. Os cenários são limitados e controlados, mas é um grande passo à frente. As implicações são duplas. A pesquisa destaca sérias preocupações de segurança ao longo prazo sobre o potencial uso indevido de LLMs, cada vez mais capazes, mas também abre possibilidades transformadoras para a segurança cibernética defensiva. Hoje, apenas grandes organizações podem arcar com exercícios de equipe vermelha para testar proativamente suas defesas, explicou Singer. Essa pesquisa aponta para um futuro em que sistemas de IA testam continuamente as redes em busca de vulnerabilidades, tornando essas proteções acessíveis também a pequenas organizações. O projeto foi conduzido em colaboração com a Anthropic, que forneceu créditos de modelo e consultoria técnica. A equipe incluiu alunos e professores da CMU afiliados ao CILAB, o Instituto de Segurança e Privacidade da Universidade. Uma versão inicial da pesquisa foi apresentada em um workshop de segurança promovido pela OpenAI em maio. O artigo resultante, sobre a viabilidade de usos de LLMs para executar ataques autônomos em redes multi-host, foi citado em diversos relatórios do setor e já está fundamentando a documentação de segurança para sistemas de IA de ponta. Lujo Bauer e Vias Sekar, co-diretores da Iniciativa de Segurança Empresarial Futura da CMU, atuaram como orientadores docentes do projeto. Olhando para o futuro, a equipe agora está estudando como arquiteturas semelhantes podem permitir defesas de IA autônomas, explorando cenários em que agentes baseados em LLM detectam e respondem a ataques em tempo real. Estamos entrando em uma era da IA versus IA na segurança cibernética, disse Singer, e precisamos entender ambos os lados para nos mantermos à frente. Da mesma forma que essa matéria pode nos inspirar, ela deveria nos preocupar. Porque estamos falando aqui de IAs autônomas que podem tanto testar como proteger ambientes. Só que, vocês acreditam que o único fim disso ele é positivo? Vocês acreditam que somente as empresas de segurança e quem se preocupa de fato com estratégias e controles de segurança estão pensando nesse estudo? Os criminosos também estão.
E pensem, antigamente ou até bem pouco tempo atrás, muitos dos ataques, em certo nível ainda hoje, dependiam e dependem do conhecimento que algumas pessoas têm sobre segurança. E se eles forem, a partir desses estudos e outras tentativas que os criminosos estão fazendo, capazes de utilizar esse tipo de inteligência para já fazer ataques, ou utilizar isso para aí sim construir estruturas criminosas que fiquem varrendo e fazendo isso o tempo todo. Quando isso acontecer, e vai acontecer, é muito importante que nós consigamos ter uma postura de segurança madura, robusta. E não é o que temos visto em grande parte do mercado, infelizmente. Então, percebam que se vai facilitar, se vai modificar ali alguma forma de atuação, em que existe certo nível de automação e inteligência podendo trabalhar, né, em prol da segurança, por outro lado, os criminosos também utilizarão para nos atacarmos. E aí precisamos, mais do que nunca, estarmos preparados. O que eu tinha selecionado para hoje era isso, espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta para que esses vídeos cheguem para mais pessoas. Salve o conteúdo e compartilhe com seus colegas, amigos e conhecidos que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque fazendo isso, estará trabalhando aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima!